quem tá aí, gente. Caramba, velho. É o Douglas Mansur. Douglas Mansur. Douglas Mansur. Douglas Mansur. Eu me lembro, eu já te conheço já há muitos anos, e eu sempre te vi assim, fotografando pautas de cunho social, fotografando a luta dos trabalhadores rurais, dos movimentos pró-moradia, e sempre engajado na defesa dos direitos das minorias, sempre ao lado do Evaristo Arnes, grande figura, né? Sempre ao lado desses homens especiais aí que lutaram, né, pela redemocratização do país, pela justiça e coisa e tal. E eu me lembro que uma vez você era professor universitário numa faculdade lá na Zona Leste e você me chama para dar uma palestra lá. Conceição, vamos lá, você vai dar uma palestra, eu vou te dar um cachezinho lá, a faculdade tem um cachê lá para você e tal, beleza. Daí eu vou lá dar a palestra. Só que no começo, eu falei assim, Conceição, tem um senhor aí que está precisando muito de ajuda da gente aí, está passando necessidade, eu não sei quem que é, mas, meu, ajuda ele aí e tal. Daí passei o cachê que eu ia ganhar dessa palestra, que também não era muito, para esse cidadão. Agora, qual que é o grande barato disso? Você, Douglas, sempre esteve envolvido nas questões humanitárias, sempre querendo ajudar alguém, sempre tirando do seu bolso para tentar ajudar alguma outra pessoa, sempre trabalhou, às vezes, muitas vezes de graça, que eu sei, em prol das causas em benefícios de alguma entidade que precisava ter voz, né? E você sempre foi um cara muito dedicado a isso. Então, eu sempre te admirei pelo seu lado humanista. Sempre te admirei. Porque eu acho que todo fotógrafo, que alguém já me falou isso um dia desse aí, a maioria dos fotógrafos, todo mundo é humanista. E você é um dos caras que, de uma certa forma, coloca em prática, não só através das imagens, mas a sua postura de estar ajudando as pessoas, de tentando estar envolvido em alguma questão de cunho social. Então, só por isso aí, eu tenho uma grande admiração por você. Somos amigos há mais de 30 anos. E assim, a gente, dentro da nossa intimidade como amigo, às vezes a gente se fala assim, pô, e o padre? E o padre, né? Porque a gente sabe que você foi aluno, foi seminarista, tal. E seria muito legal para a gente, nessa hora que a gente está sempre tendo a oportunidade de estar conversando, para tentar mostrar, tentar contar coisas que a gente às vezes fica sem saber o motivo pelo qual as pessoas te chamam de padre, a sua influência com relação aos interesses relativos às questões sociais. E a gente nunca teve essa oportunidade de conversar. Então, Douglas, você como é meu amigo, a gente sempre sentou junto para tomar café e coisa e tal. Eu nunca soube direito como que surgiu essa paixão pela fotografia e o porquê você, numa determinada fase da vida, tinha virado seminarista. Nós nunca chegamos a conversar sobre isso e sempre tive essa curiosidade. E como eu sou seu fã e sou seu amigo, eu criei um canal aqui chamado Grilo na Foto, que tem como objetivo ouvir as histórias daquelas pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, ou que servem de referências para mim. Pessoas que até às vezes eu não conheço, mas assim que for referência para mim, que eu quero ouvir. E você está no rol dessas pessoas que eu conheço e que admiro, Douglas. Por isso eu estou aqui feliz da vida de estar falando com você, Douglas. Legal. Agradeço aí a atenção aí. Eu que agradeço.
Então, assim, para começar assim, eu sempre, em primeiro lugar, assim, né, agradecer, né, esse canal que você criou, o Grilo, né, que eu acho sensacional contar a história dos fotógrafos. Eu acho que temos pouca, nós temos muita história, né, dos repórteres fotográficos, mas pouco é contada, né? E muitos já se foram sem contar, né? É que nós falamos muito dos fotógrafos franceses, do ingleses, sabe, Cartier-Bresson, todas as coisas que é importante contar a história, né, deles, mas nós temos pouca história nossa, né? Tem, claro, que tem alguns que vai fazendo o seu próprio marketing, né? Mas o grosso mesmo dos repórteres fotográficos, no meu entendimento, eles faleceram sem contar a história deles, né? Sem ter essa gravação de primeiro no cassete, né? na fita, né? Essas coisas nós não temos, né? Eu acho, assim, nesse momento. Então, assim, a fotografia, ela entrou na minha vida. Eu sempre gostei de fotografia, desde meus 15 anos. Né? E tinha a fotografia sem muita consciência, mas como memória. Eu falar, essa foto vai servir para a memória das pessoas, tal. Aí, depois dos 18 anos, né, que depois eu entrei na igreja, né, que eu seguia assim, lá no seminário, na freguesia do Oca, em São Paulo, na Zona Oeste, né? E foi um professor meu de filosofia, Francisco Falcone, né, foi um dos caras que me orientou a entrar. Eu já gostava e fui entrando, né? Fiz a filosofia, fiquei 2 anos ali no seminário, na freguesia do Ó, e depois era naquela onda, assim, onda não, era uma opção de vida, ir para as periferias de São Paulo. E daí todo mundo ia lá para a Zona Leste, né, que era São Miguel Paulista, onde o bispo era o Dom Angélico, Sandro, né? Então, o que eu acho que... Eu acho que aí nós fomos para lá. Até muitas vezes eu brincava assim, gente, a periferia vai ser a Zona Oeste ainda de São Paulo, né? Taipas, aquele lado lá da Zona Oeste, aqui da cidade de São Paulo. A turma, não, é Zona Leste, que foi muito importante. Então, nós fomos para lá. Aí, em primeiro lugar, eu fui morar lá no Jardim Verônia, né? Que era Assis Ribeiro, que na época só tinha uma pista, que hoje são 2, né? Aí eu fui para lá em 79, eu fui para lá, né? Aí fiz a filosofia, e lá aí comecei a ter contato com os grupos de base, né, da Movimento de Saúde. Nós ajudamos a formar, né? Que lá tinha as mulheres, tinha, sabe, homens assim que tinham uma capacidade de organização, de engajamento, que me ajudou muito na minha formação humana, né? Movimento de moradia, transporte, enchente. Olha, então foi aí passei Pastoral carcerária, né? a ter convivência, né, com esses movimentos, né? E eu sempre fotografava esses movimentos. Então, a minha mãe me deixou um terreno em Sorocaba, aí eu fui lá e vendi esse terreno e comprei uma máquina fotográfica. Até que depois me roubaram essa máquina fotográfica lá na Igreja da Penha. Aí depois, juntei dinheiro, comprei uma outra máquina, que era eu sempre tinha uma máquina, uma 50mm só, que eu ia, né, ia fotografando, né, todos os movimentos. Mas Né? você tinha aprendido Aí a depois eu fui técnica morar de em velocidade, Itaquera, abertura, essas fui coisas? morar no Burgo Paulista, eu percorri todas aquelas comunidades todas. Aí depois me tornei diácono, né? E depois, em 89, eu saí. Então, nessa fase que eu passei na Zona Leste, sempre me perguntam, quem foi as pessoas fotógrafos estrangeiros, né? Cartier-Bresson, que
inspiraram. Eu falo, ó, gente, pode ser que foram inspirar outras pessoas, mas para mim eu não conhecia esses fotógrafos, né? Não tinha noção. Mas 3 pessoas que me orientaram, 4, assim, né? Foi a Anaí Benedict, né? O Juca Martins, né? O João Ripper, né? O querido João Ripper, Carlos Carvalho, mais o Ripper, né? Do Rio, e a Nair, o Juca, porque eu sempre ouvi a Nair lá fotografando o grupo das mulheres em São Miguel. Então eu via aquela fotógrafa ali, o Juca, né? Fotografando. Eu falava, eu sempre ficava olhando ele, como eles fotografavam. De vez em quando conversava muito com eles, assim, batia papo, né? Que eu era da comunidade, talvez eu estava na frente, né? Então eu comecei a ter contato com essas pessoas, né? E então foi eles que me orientaram, assim, né? Através do meu olhar, né? Olhando eles trabalharem, né? Que eu não conhecia muito a Nair e nem o Juca, né? Como hoje eu conheço, tenho uma afinidade, né? Com os dois, né? Então, essas pessoas foram que na fotografia, começaram a me orientar. Aí depois eu fui fazer um curso, estava na igreja, isso estava tudo na igreja, né? Lá no Museu Lazar Segal. E conheci, que agora me fugiu o nome, de um fotógrafo lá que faleceu, mas daqui a pouco veio o nome dele. E aí eu tive mais essa parte técnica, né? E ele já tinha também essa noção da fotografia como documento, né? Ele tem até um nome dele ali no departamento da USP ali. Muita gente, meu amigo assim, eu tenho até uma foto dele que ele me deu assinado por ele, né, que ele fez muito um filme, né, das matas na Atlântica. Então ele foi um cara que me orientou muito na parte técnica, né? E daqui a pouco e morreu cedo. E foi uma pena. Assim. Então a fotografia sempre estava junto comigo. Aí o que outro momento eu vi a Nair e comecei a ter contato com os fotógrafos, né? Com o Jorge Araújo, aí depois um pouco mais da grande imprensa, né? Com os fotógrafos do Diário Popular, aquele japonês lá, que andava todo de terninho, como que era o nome dele? Um barbudinho. Então ele, mas daqui a pouco vem o nome dele. Sim. Sou péssimo para nome. Então ele muito assim me orientou, assim, né? E eu comecei a ter contato com eles, né? Com o Prado também, quando teve uma batida lá de trem. Então, Me lembro, ali perto da delegacia ali de Itaquera. Até, eu fiz primeiro aquilo. Como eu morava lá e tinha moto, então eu começava a fotografar, né? Chamava as pessoas, quando ia ter algumas coisas de ocupação de terra, quebra de asfalto. Então eu fotografava, mas também eu chamava os fotógrafos, né? Uma para divulgar. Então eu comecei a ter contato com vocês. Acho que foi uma coisa. Aí o que eles falaram? Vai lá que a gente, lá no Diário Popular, vai lá que eu não tinha onde revelar o filme, né? Eu revelava na igreja, montei depois um laboratório lá no fundo da igreja, lá, né? lá em São Miguel Paulista. E então, eu ia lá para o Diário Popular, revelava o filme, e muitas vezes o peixe, né? Ele pegava. Aí que surgiu esse negócio de padre, né? Aí o peixe, já chegou esse padre aí, o padre, e sempre chamava o Fonseca, depois eu vou contar uma historinha, você me lembra, do Fonseca, né? Aí as pessoas me começaram a chamar de padre. Por quê? Porque como eu estava lá na igreja, ia lá no diário, aí começou esse meu jeito, que eu tenho de ficar brincando, né? Então eu ia e fornecia também as fotos também para o Diário Popular. Eles olhavam lá, revelavam, batia aquele contato, né? Que era o irmão. Antes era o tio Luizão, que fazia laboratório, o Nestor, né? Então eu comecei a pegar contato ali, amizade mesmo com eles, né?
com aqueles fundos, como o Zé Ribeiro, né? O Indiano Roxo, assim. Então, toda aquela turma foi uma outra escola minha também, de, na fotografia. Não só na fotografia, mas na fotografia humana também, de amizade. Eu acho que a gente viveu um período muito bom ali, Eu não sei, não no querendo diário, fazer um né? parênteses aí, fazendo um parênteses. Mas ali, quando você entra no Diário Popular, que tem essa Zé Ribeiro, tem Inácio Teixeira, tem o Fonseca, todos esses caras aí que a gente encontrava na Então, rua, mas nessa época aí, você começou a respirar o ar de uma redação, né? De ver como é que era a isso, dinâmica de trabalho, que era diferente da igreja. É que na igreja você era um cara mais solitário ali, no seu trabalho. Mas quando você entra no jornal, com todo aquele burburinho, aquele monte de gente, fotografia, laboratório, blá, 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 peixe, tá? Isso aí deve ter dado uma, uma mexida, não é? não, não, não. Porque esse momento aí, eu estava dentro da igreja e já tinha esse contato, né? Isso era em 85, 84, quando eu tinha as ocupações de terra em São Miguel, que eu fazia isso lá. Então, eu estava na igreja e ia revelar meus filmes lá, que eles falavam, não, vai lá, Fábio. Né? Eu pegava minha moto e ia lá. Né? Então, eu estava ligado à igreja ainda. Isso, aí eu também, outro momento, eu viajava muito e comecei a fotografar as romarias da terra. Isso era tudo na Zona Leste de São Paulo, né? Esse momento da ocupação da terra e tal. Aí eu comecei a fotografar as romarias. E desde 83, né, os encontros de sedes, que eu tinha contato, e isso todo como igreja ainda. Eu era seminarista ainda, né? Então eu ia para lá. Em Goiânia, quando eu ia fazer as romarias lá, eu pegava amizade com os fotógrafos, como eu tinha aqui em São Paulo, né? Eu pegava amizade. Lá tinha o Maeda, em Goiânia, que me ajudou muito, que era do jornal O Popular lá. Ele falava, não, não, vamos lá que eu revelo essas fotos, os filmes para você e tal. E tinha o jornal O São Paulo aqui. Sim. Então, eu sempre tinha esse contato. Eu fui lá, revelava, mandava as fotos para cá. Então, eles passavam naquele negocinho lá para mim. Na Aí em São transmissora. Paulo eu recebi aqui, né? Então, na igreja, eu fui entrando na grande imprensa, assim, pela amizade. Né? Eu não nunca fui. Né? Aí eu fui entrando. Quando eu estava em Goiânia, o Maeda me ajudou muito, esse fotógrafo, sabe? Esse japonês, que hoje está lá ainda, lá, né? Vivo. Então, é um cara com coração humano. Eu revelava, eles me dava filme, papel, aquela coisa toda, minha. Eu sempre. Né? Então, quando eu ia para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fazer as ocupações de terra e as romarias, lá era a turma do Zero Hora e a turma do Correio, que era o Zé, lá tinha o Rangel também lá, né? Então eu ia pegar amizade, eu pegava carona com eles no carro da imprensa, que eu não tinha, né? Voltava e revelava os filmes. Aí eles usavam algumas coisas, né? Então eu sempre fui tendo esses contatos. Até eu brinco assim, que eu nunca sei se eu sei fotografar direito ou não. Porque eu sempre revelei meus filmes em algum lugar. Se eu estava em Goiânia, era no Popular. Se eu estava em Porto Alegre, era em outro. Se eu estava na Bahia, que eu fui fazer a caminhada lá sem terra, fazia lá. Se eu estava no Mato Grosso, né, ali, eu revelava o filme na casa. Eu me lembro de um fotógrafo, que eu queria ainda revê-lo, né? Fui lá onde eu revelava o filme, fazia a caminhada, já fazia uma exposição. Então, eu nunca sabia direito aonde cada lugar eu revelava o filme. E ganhava os filmes também. Né? Eu sempre digo assim, Conceição, que todo esse meu arquivo que eu tenho aqui, né, que hoje eu chamo de celeiro de memória, tem mais de 4.000 negativos,
5 mil, 6 mil, tá, já está, né? Mas tem um pouquinho de cada pessoa desse filme. Ou por revelar, ou por doação, ou por pagar sabe, fazer a vaquinha para mim revelar o filme. Então tem um pouco de cada pessoa aqui A nesse. carona no carro. As caronas no carro, de ficar no hotel junto, dividir ali, não, fica aqui. Aí depois, muitas vezes, me ferrar e assim, uma vez, saía, depois fica, não, ele não pagou nada, eu não sabia se tinha pago ou não, aí me ferrei. Essas coisas todas, brincando, né? Mas é Quando eu história, estava né? em Brasília, e aí outra coisa também, para me contar, quando eu fui fazer o primeiro congresso da CUT aqui, né, da CONCAT, né? Aí eu conheci outra pessoa que foi a Vera Yursi, né? A Renata Falzoni e a Nay Benedict. Até tem uma foto delas, né? Eu nunca era fotógrafo, mas você sabe que eu sempre fui, como eu sou metido, como diz o João Pedro do Mundo Sem Terra, eu sempre estava envolvido com os grandes fotógrafos, né? Assim, eu acho que eu fui uma pessoa felizarda com isso, né? Mas Então, a Renatinha, esses fotógrafos que você citou aí, eles também têm uma veia humanista muito legal. e sempre documentada esses movimentos, né? É. Eu fui pegando amizade. A Renata Falzoni, eu devo o meu lado sindicalista, né, hoje, né, para a Renata Falzoni, né? E a Vera, me fugiu o nome dela. Tem a Vera Ursis, a Nair e tinha a outra. E também que tem tá ali na foto. Então, a Renatinha, ela chegava e falou assim, padre, você precisa se sindicalizar. Ela vai lá, tira, mesmo que você está na igreja, você precisa, tira o seu MTB, sindicaliza, porque se um dia, olha só, se um dia você for para Brasília, ou para outro canto, chegar um presidente, se você tem a sua carteira da FENAGE, você vai conseguir entrar. Então, eu quando saí da igreja, Conceição, né, eu já tinha carteira da FENAGE, era sindicalizado, e como eu sou metido, né, eu tinha carteira internacional, aquela vermelha. É. Fiz tudo. Eu me lembro quando eu ia para Brasília, que era eu sou conhecido como padre lá também, né? Aí os caras ali, comecei a pegar muita amizade lá em Brasília, né, com eles. Eu ia lá como... Então, o que fazia? Eles chegavam, eu chegava lá, já tinha uma carteirinha. Minha carteira, coisa que muitos fotógrafos, até hoje, como tinha carteira da ordem, entrava por isso. Eu sempre entrei por ser jornalista, né? E falava para todos, e comecei a orientar também os outros, né? Então, eu sempre comecei a minha ala de sindicalização, né? Ser sindicalizado, até que, de primeiro, para você ser sindicalizado, precisava 2 pessoas assinar, né? E quem assinou a minha carteira foi o Peixe e foi o japonês, o Catal. Catal. É. Então, ele todo de terno, fotografava tudo, né? Magrinha. E ele um dia falou para mim assim, ó, me lembro hoje, nós estávamos fazendo um despejo ali na Assis Ribeiro, aqui na Zona Leste de São Paulo. Ele falou para mim assim, padre, você será um grande repórter fotográfico. Me lembro até hoje, assim. Eu não... Porque você tem um olhar, assim, sabe? Ele falando para mim, ele todo de terno, eu tenho a imagem dele até hoje ainda comigo, né? Ele de terno naquela ocupação, ele podia ir no palácio, como numa favela, ou no despejo, no enchente, ele sempre de terninho dele, né? Aquele É. palitozinho. Aqueles Então, é palitozinhos uma de pessoa que... primeira comunhão. É, primeira comunhão. Eu acho que é outra pessoa que eu devo muito também. Bom, eu devo muita gente, né? Então, aí depois, Então, eu sempre, em Brasília, até hoje, eles me chamam assim, ô padre, e falam o nome lá, né? Aí me lembro que tem um deles que fala, não precisa falar outro nome, só chama de padre que já é igual. Aí brincava comigo. Até hoje brinco, né? Então tem
muitos amigos daqueles... Até hoje, a gente tem contato e tem essa amizade, esse companheirismo, né? E muitos deles que vinham para São Paulo, ia. Quando eu chego em Brasília hoje, os mais antigos, os novos agora, eu devo muito a eles, né? Então, eu sempre falo assim, para ser um repórter fotográfico, precisa fotografar 15 minutos em Brasília, para você ter rapidez, sabe? Então, eu fotografava muito disso. Eu entrei um dia em Brasília, dentro lá, de bermuda. Eu acho que sou o único repórter fotográfico que entrou de bermuda. Que eles foram fazer a passeata dos sindicalistas. Eu entrei assim, não entrei como imprensa, mas entrei como coisa, né? Como deles. Estava o Marinho, estava todos da força lá, né? Então eu entrei e estava lá. E eu brincava assim, eu preciso achar um deles que fez essa imagem lá. Então eu sempre tive essa amizade assim. E quando eu ia lá para Brasília, uma hora eu entrava como repórter ou como entrava como na comissão do Sem Terra. Agora, uma coisa também, né, Conceição, que eu sempre preservei era isso. Quando eu estava lá, quando eu entrava como comissão, né, eu sempre nunca ia sair e já ia mandar foto para os outros, né? Eu era do movimento. Eu nunca, assim, eu acho que eu aprendi, quando eu estou ali fotografando, eu sou um repórter fotográfico, sabe? Mais que eu vejo coisa errada do movimento, cara, a não ser que seja uma coisa muito, muito grave, aí eu me intrometo, como eu já me intrometi no despejo debaixo do viaduto do Tatuapé ali, que estava despejando. O cara foi do outro lado, assim, a polícia, a GCM despejando aqui, e o cara puxou a faca para o outro, eu entrei no meio, sabe? Aí é diferente, uma coisa humana, né? Mas eu sempre sou repórter fotográfico, eu não sou do movimento ali. Eu sempre procuro, documentando, sabe, né? Documentarista. dentro, para mim ter autoridade perante a outra autoridade. Eu sou um repórter. Depois eu posso até fazer uma discussão com o movimento, olha, isso aqui eu acho que é errado, né? Fazer umas coisas. Mas eu sou, sabe, que hoje em dia tem muito, vai lá fotografando e organizando. Não. Não. Se é uma passeata da imprensa, eu sou como repórter fotográfico, aí eu posso orientar, porque eu sou da profissão ali. Sim. Mas se não eu não tenho nada que ficar orientando e fotografando. Por isso que tem a organização deles, do movimento, para fazer isso. Eu acho que isso que é o papel fundamental, né? É o limite, né? Porque você precisa ser um repórter fotográfico ali, né? Ser um profissional que está... Não que você não tenha o seu lado, não é isso. Mas na hora você precisa... Sim. Isso é a minha opinião, assim. Saber a posição, né? É o que dá credibilidade. Agora, Douglas, daí você, num determinado momento, você abandona o seminário e passa a ser profissional, ganhando só, vivendo da fotografia? É isso. Em 88, aí eu saio da igreja. Eu saio da igreja, né? Me tornei diácono, né? Que eu sou diácono até hoje, que sempre recebe a bênção, você é, né? Então, aí eu saio e começo a viver da fotografia mesmo. E nisso, isso vai para onde? Até hoje eu não sei como eu vivo da fotografia, né? Eu sempre fiz assim, voluntário, até hoje, no movimento, né? Aí, em 88, eu já tinha esse contato com a grande imprensa, né? Com o Diário Popular e tal. Aí eu fui fazer os freela lá no Diário. Através do Peixe. Aí eu cheguei lá, o Peixe... Fui falar com o Peixe, né? E como eu sempre dei capa naquele jornal, você sabe que eu sempre brincava. Aí eu sempre brincava com ele, chegou a capa, antes né? Já chegou a capa, não precisa se preocupar, né? Com a capa. Então, eu comecei a fazer free. Aí eu trabalhava à noite, trabalhava de dia também, mas comecei a fazer à noite, né? Das 9 às 4 da manhã, fazia mais polícia.
né? Que ali aí era o Nestor, o Luizão, que trabalhava à noite, né? Conheceu, que era muito amigo da gente. Então, eu comecei a entrar ali na grande imprensa. Né? Foi Entendi. daí que eu comecei a ser mais... eu já tinha toda, como eu tinha dito, eu tinha toda a minha FENAGE, já era sindicalizado, todo ali. Né? Então, aí comecei a fotografar mesmo. Em 88, eu percorri o Movimento Sem Terra, que eu já documentava, né? Através das Romarias da Terra, que eu fazia Goiânia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, onde todo ano tinha as Romarias, né? Que E era eram da romarias CPT. grandes, né? Era grande, Grande. 50 mil pessoas, né? 30 mil, que era organizado pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, que esse ano está fazendo 45 anos, né? Que é ligada à igreja. Então, aí eu sempre fotografava, documentava essas romarias. Né? Aí eu comecei a ter contato com o Movimento Sem Terra, que estava iniciando, Danone. Aí que entra o Ripper, né? Que eu conheci o Ripper em Brasília, comecei a ter contato. Ele fazia mais a parte do Acre, né? Do Chico Mendes, do Seringueiro. Eu comecei a fazer o Movimento Sem Terra, a documentar mesmo o Movimento Sem Terra. Né? Os acampamentos. Então, eu percorri São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Paraíba. Eu fui fazer os acampamentos que estavam começando no Nordeste. Então, o que eu fazia? Eu chegava, pegava 5 famílias e falava, olha, eu estou te fotografando e quero te acompanhar. Então, aonde você me vê, você fala, eu sou daquela família que estava lá me apresentar, eu sou o Douglas, né? E você pede para mim te fotografar, quando você for sentada. Então, eu faço isso até hoje. Ah, então São você vai mais de fazer, 30 você vai anos. fazendo o A antes, o vida dele. Então, durante eu e tenho foto depois. desde quando era criança, né? Desde quando era criancinha, até hoje como militante. Então, é uma coisa assim que eu tenho... Né? Então, eu vou tendo essa dinâmica. Né? Ô, E Douglas, acompanhar e esses assentamentos aí tem muita coisa bonita acontecendo, né? Porque as pessoas desconhecem, né? muita... Acham que os caras Eu acho invadem assim, eu terra, fui os caras. É muito mais além do que as pessoas imaginam, né? É um trabalho muito assim mais. e as pessoas, depois que estão assentadas, porque a gente sabe que tem muita terra nesse país que é devoluta, que não tem dono e que pode ser entregue para uma família poder sobreviver, fazer sua casa, sua vida. E isso eu acompanhei alguns assentamentos, nossa, tem coisa muito linda e tem muita história bacana, né? E você registrou tudo isso, e virou um livro. Muito. Eu, quando tenho. Olha para você ver, ó, né? Eu não sei se está dando. Fica assim meio coisa, mas. Não, mas mostra para nós, olha aí. Olha, esse aqui, ó, é na cidade de Promissão, né? Sim, eu fui lá A nesse posse do assentamento. Dordineu, né? Isso aqui é um acampamento que hoje é um acampamento e depois que está já tem uma produção, né? E hoje, olha para você ver, ó, esse aqui era um acampamento ali de Piratininga e hoje já, olha só como já está, ó, Já está produzindo. produzindo. Então, o que eu faço? Isso aqui é um livro, né, que eu fiz acompanhando as famílias, né? É Orgulho de Ser Assentado, né? Que é isso aqui, ó. Né? Tá dando para ver aí? Tô, Deixa eu tá vendo sim. devagarzinho. É o Orgulho Depois de você manda ser, para mim de ser algumas assentado. fotos que a gente vai pôr no site aí no vídeo. É. Mas depois eu mando e também tem do Celeiro lá, Celeiro de Memória, Sim. que é uma página no Face também. Então, esse aqui, Conceição, você tendo a noção, né? Esse aqui é o primeiro livro que nós fizemos assim, né? Dos acampamentos, que nós mandamos para a Europa, para mostrar, né? Como que era o movimento sem terra aqui. Né?
Então, aqui eu vou mostrando, desde que quando era da criança, era acampamento para ter apoio. Então, eu começava, na outra, nós fizemos, tinha um padre que era mais doido que eu, né? Eu fiz uma vez 10 exposições de 40 fotos. E eu revelei e ampliei essas fotos dentro do meu quarto, onde eu morava sozinho, lá no bairro do Limão, na casa à noite. Então, eu tinha lá as químicas, o revelador, o disruptor e o fixador, né? E um ampliador lá, que eu numa vaquinha lá comprei. Então, eu fiz 400 fotos. O padre derrubou os papéis. Então, o quê? Percorreu 10 países na época. Isso em 80, estava logo no início, 88, 89 ali, né, que eu tinha percorrido esses lugares no Nordeste, né? Então, e até hoje, essas fotos percorrem lá a Europa ainda. Que hoje, o que era? No Sergipe, quando eu fui em 88, 87, 88, tinha 3 acampamentos do Movimento Sem Terra, de ocupação. Hoje em dia, são mais de 200 assentamentos produzindo. Assentamentos. Na Bahia, em 88 também, onde eu passei, o Espírito Santo, né? Que era 1 ou 2 acampamentos que estavam formando o movimento. Hoje em dia, na Bahia, então, tem muitos acampamentos. O Espírito Santo, eles têm uma produção imensa de pimenta do reino, sabe, de café, sabe? Então, E mesmo nessa de hoje, promissão o Rio aí, Grande do eles Sul, produzem muita coisa, vendem aí muita coisa boa. muita coisa. Eu acho que a gente precisa conhecer conhecer o movimento, né? Eu acho que eu tenho esse privilégio, eu falo assim que eu sou um fotógrafo privilegiado, que eu dormi no barraco, né? Vivi ali no barraco, e hoje, quando eu volto, durmo numa cama, tomo leite diretamente da vaca, e é diretamente da vaca mesmo. Levo minha canequinha, recordo o tempo de criança, um açúcar, boto o leite lá, mexo e tomo, vou tomando ali. Né? Legal. Ainda bem que eu não tenho problema de dor de barriga. Do Oh, leite. E como queijo, o arroz produzido lá. Né? Então, é uma coisa assim que... então, eu sou, assim, um privilegiado de ter participado e documentar, e estar documentando até hoje o Movimento Sem Terra hoje. Né? Douglas, Então, deixa é eu fazer uma uma coisa... pergunta aí. Porque assim, o nosso tempo está correndo aqui. Agora sim, aí você ficou no Diário Popular e depois do Diário Popular você foi fazer o quê? Aí o Diário Popular, eu era um repórter ali. Aí eu fazia só polícia à noite. Aí depois você Aí quando eu tive saiu. ocupações de terra, as coisas eu passei ali sendo um repórter mesmo, né? Agora, E aí depois, em 2000, eu ah, fui dar uma palestra lá na universidade lá, e a coordenadora era uma menina que fazia catequese lá. Aí ela falou: Douglas, você não quer vir dar aula aqui, Douglas? Eu falei: eu vou. Né? Aí comecei a dar aula, né, lá de fotojornalismo nessa universidade. Depois eu fui numa outra da universidade, ali na USP, né? Aí dei uma aula, aí eu fui fazer um mestrado no PROLAN, que é o Programa de Pós-Graduação da América Latina, pegando o Paraguai e o Brasil, da importância da fotografia na documentação dos movimentos. Aí eu fiz o mestrado na USP, ali, lá no PROLAN, né? E aí eu fui seguindo. E até hoje eu dou aula, não dou aula ainda na universidade, mas eu dou aula nas comunidades, para as crianças, mas então foi esse o meu outro lado, que é o lado acadêmico. sim. Mas mesmo Mas dentro eu dessa, sempre... mesmo dentro dessa área acadêmica, eu me lembro que você continuou fotografando e tanto é que você foi fotografar uma coisa muito importante aí que eu também gostaria de ter feito, né? Mas assim, que foi fotografar aquelas ossadas, né? Lá de Perus, né? Você foi Perus. fotografar ossada por ossada para um trabalho da Comissão da Verdade para tentar descobrir quem eram
de quem eram as ossadas, né? Conta um pouquinho só, se não quiser entrar em detalhe, né? Aqui tem o GT, né, que é o grupo de comissão das ossadas de Perus, que fica ali na Vila Mariana, em São Paulo, né, que é um grupo de técnicos, né, de vários profissionais, que tem 1.115 ossadas. Então, foi feita toda uma perícia em cima daquelas ossadas para descobrir os presos políticos que foram sepultados ali nessa vala. De Perus. E eu fiz as partes da fotografia. Então, eu fotografava osso por osso ali, né? Tinha os técnicos, né? que fazia, que tem os profissionais, né? da área também, né? Então, eu fotografava, eu e o Jacó, que era o outro fotógrafo. Então, a gente lavava, era numa caixa que ficou em Campinas, depois ficou aqui no cemitério do Araçá, depois que hoje está transferido ali no GT, ali na Vila Mariana. Então, abria a caixa, lavava esses ossos, né, osso por osso, todo lavado, com o maior carinho ali, né? A gente fotografava o que tinha dentro dessa caixa. Tinha criança também? Tinha criança? Tinha ossada de criança? Muita criança. Foi numa época da ditadura ali, que houve um surto aqui de meningite. Sim, então isso aí que eu fiquei sabendo aí, dessas ossadas aí. Então, ali tem todo um estudo sobre ali, de criança ali, né? Então, eu fotografei uma boa parte, depois de sair, umas 800 caixas, né? Todas as caixas que foram abertas, e a gente lavava, fotografava, depois ia, montava o corpo, né? o corpo ali, para fazer as perícias. Entendi. Então, onde tinha as entrevistas com as famílias, né? Para fazer um DNA, que estão continuando ainda fazendo isso ainda. Então, o GT ainda continua lá. Né? Então, essas ossadas de criança aí... Belíssimos, são as meninas assim, maravilhosas, né? E os rapazes também que fazem todo um trabalho. E que vem peritos, né? Da Bahia, de Fortaleza, né? Que tem essa integração desses profissionais que trabalham ali. Então, foi 3 anos ali que eu trabalhei e foi muito rico para minha experiência ali, né? Eu já tinha fotografado essa vala quando foi tirada a vala lá em Perus. Eu sei, eu estava lá também. Né? Então, eu fotografava lá. Então, e outra coisa também, então ali foi numa outra fase da minha vida. E fora as exposições que eu fazia também. Aí, em 2000, eu fui para a Suíça levar uma exposição do Brasil, né, contando a história do Brasil na ótica dos movimentos sociais, né, do lado da apartheid. Né, eu fiz uma discussão, um bate-papo com as crianças lá na Suíça, em Freiburgo, né, que está lá ainda essa exposição, que percorre lá as escolas lá, né, contando o Brasil numa ótica dos movimentos sociais, porque o Brasil é lindo, você pode contar ele tanto na tristeza, né, como nas coisas bonitas, mas nunca tinha sido contado na ótica dos movimentos sociais. Nas lutas, né? Nas conquistas. Então, eu levei do Movimento Sem Terra, dos mutirão da casa própria, da saúde, né? de várias noções ali. E terminando com a caminhada dos 100 mil, né? Que foi feita, né? Em 2005. Né? Então, essas são uma experiência. E eu continuo até hoje documentando o Movimento Sem Terra. Então, hoje eu já tenho as fotos dos filhos, né? Que é a terceira geração, já estão. Eu espero fotografar até a 5ª geração, né? Sim. Eu sempre brinco assim que eu não posso morrer antes do que eles. Porque quem vai fotografar? Eu preciso fazer eles antes, durante e depois. Então eu não posso morrer. Então eu estou sempre etéreo. Douglas, deixa eu só voltar um pouquinho nessa parte da ossada aí, que eu tenho amigos assim que desconhecem essa parte da história. É assim, mas eram os presos políticos. Peraí, como é que tem ossada de criança no meio de uma ossada lá que era tido como desaparecido político? É porque na época do regime
se escondia os números, né? Se escondia o que acontecia com as mortes referentes à meningite. Eu fui dessa época aí, eu era menino e a gente viveu esse surto na pele, assim, né? O medo, mas ninguém falava nada, era tudo escondido. Agora, quando você vê que tem ossada de criança e que era tudo também misturado com um desaparecido, a coisa é muito séria, né? E as pessoas não conhecem a história aí, né? Por isso que é É muito, legal isso aí tudo você falar, porque é bom para a gente resgatar é, um é, pouco, né? acho que nós sabemos muito pouco da nossa história, né, Conceição? Essa história da vala de Perus é muito pouco conhecido, né? Eu acho que precisa ser mais divulgado, sabe, como nas escolas, como pedagógico. Tem lá os parentes que sofreram as torturas, que foram, sabe, presos, né? Tem muitas pessoas, né, que perderam os seus parentes, né? Como na Argentina teve um massacre imenso, né, das avós da Praça de Maio, e aqui tem os parentes que brigam para isso ainda, né? Então foi essa morte, essa vala de Perus, porque tem dois processos ali, né, dos profissionais. Tem o pós-morte também e o anti-morte, que eles fazem uma pesquisa com as famílias, né? E foi feita toda uma pesquisa de todos eles ali, desse período que foram enterrados. Então, tem 50 presos políticos ali, que como perdeu muito quando ficou na Unicamp, por falta de verba, outras coisas ali políticas, né? Então se perdeu muito ali, né, da coisa. Mas eles estão investigando ainda, vai fazer o DNA de todos eles, foi descoberto um ou dois, né? Até eles, e foi feito o DNA das famílias, né? Precisa ser o pai ou a mãe ou o mais próximo ali, né? Dessas pessoas Para que identificar, foram né? assassinadas e jogadas naquela vala ali, né? Então, que acontecia muito. E tem muitas pessoas que perderam, que não tinha assim, até hoje não tem, né, aqui em São Paulo ainda, que você está sem documento na rua, é jogado ali, né? Não se faz uma busca de quem é a pessoa, de quem. Agora parece que estava começando a fazer um processo que hoje em dia tem muito mais tecnologia para isso, né? Porque se pode fazer com mais. Mas de primeiro era jogado nessas valas, como tem na Vila Formosa. No cemitério da Vila Formosa tem um espaço lá que é dedicado às pessoas que foram assassinadas ali, né? Então, que são 1.000 jogadas numa vala. E quando foi retirado ali também, né, ali nas valas, não foram retirados tecnicamente, né? Os coveiros que tinham ali ia pegando, coitado, porque eles não tinham experiência também, né, de como tirar, porque é tudo feito um sítio arqueológico, né? Então não tem Preservar toda os uma técnica detalhes, né? específica para ir tirando, limpando, para não se perder um osso, não, porque se você perde um osso ali naquela parte, né, já tem Compromete a dificuldade. investigação, né? Então é todo feito com maior cuidado mesmo, né? E esses profissionais ali do GT são pessoas muito capacitadas, né? Que não perderam o apoio, que não teve mais, né? Tem assim com maior, né? Então é feito com o maior carinho mesmo ali, né? Não é só fazendo como profissional, não, como um simples, né? Então são profissionais que tratam com o maior carinho. Até eu tenho uma exposição em mãos, sobre as mãos que fazem esse trabalho ali, né? Trabalho bonito, hein? Então não aparece o rosto, que a gente tem um termo que não pode aparecer, assim, não o rosto ou o corpo, Tá. ou a marca, né? Mas tem só das mãos deles trabalhando, né? Caramba. Lavando, fazendo a perícia. Então eu fiz, tem umas 16 mãos, 20 mãos, né? Conforme o Interessante. ano que foi retirado. Então eu tenho essas mãos ali para fazer homenagem para esses profissionais também que fazem com o maior carinho ali, né? Né? A Márcia, a Aline, sabe? Então tem muitos profissionais, né?
que trabalharam, né? Tem duas peritas que vêm de Salvador, né? Sabe, que trabalha no ML de lá, né? A Letícia e a Fátima, e que vem de lá, outros do Ceará, né? São outros peritos de lá, né? Da Bahia. Então, eu acho que são pessoas que vêm ali se dedicar para dar um pouco da sua experiência, como, como florenses, né? Nessa busca ali, né? Da descoberta mesmo deles, né? Então, Investigação, não, é legal, é uma forma deixa de aqui valorizar. o meu abraço para todos estas e esses profissionais ali. Né? Rapaz, ia ficar. Douglas, assim, só para a gente estar praticamente aqui, já está no tal aqui. Mas assim, E passa rápido, né? passar rápido. Ô, Douglas, esse senhor aí, Dom Evaristo Arnes, a sua amizade com esse homem, Eu tinha Douglas? o Dom Paulo, eu acompanhei o Dom Paulo muitos anos assim, né? Eu tenho um carinho imenso por Dom Paulo, né? Tem um livro dele ali aqui, né? Não sei se Sim, tá dando para ver aí, tá. né? Que é Tô um dando para livro que ver. foi feito ali na região, né, de São Miguel, que foi uma das coisas que teve o incentivo do Adriano Diogo, né? Que foi preso, né? O Adriano Diogo é Então um o Dom apaixonado por Paulo fotografia também. O Dom Paulo, eu acompanhei o Dom Paulo em todos os lugares, tentava assim, acompanhá-lo, né? Assim, de onde ele ia, eu tentava documentá-lo, né? Tanto pelo Jornal São Paulo, depois, ou como seminarista, eu ia lá fazer uma foto dele. Ele em vários lugares, quando ele ia lá Até para contar uma história, uma vez fomos na casa de detenção, que ele celebrava uma missa lá. E eu não sabia, eu fui com uma camisa branca e uma calça bege, aquela Nossa, calça, que era igualzinho. dos Eu acho que foi presos. feito na mesma fábrica. Eu comprei na mesma fábrica onde era Não quiseram deixar você sair, né? das pessoas que estavam ali, né, presas ali. Né? Então, aí cheguei na hora, eu não podia entrar, porque eu estava igual. A Né? calça, é. Aí o Dom Aconteceu Paulo comigo uma brincou vez isso assim, aí. o Dom Paulo brincou assim, não, esse aqui, pode deixar entrar. Durei, vai ser ele sair, mas não tem problema. Né? Assim, brincando, né? Aí eu me lembro que foi um segurança comigo, né, que precisa ter essa segurança, eu fotografando e o segurança, né, da coisa, ao meu lado ali, porque eu não sabia que não podia. Claro, eu era seminarista na época, né, não era, mas eu sempre fiz foto, né? Então nós fomos juntos, eu ajudava ele tinha um outro ajudando, mas eu era coroinha da imagem. Né? Sempre fui assim. Eu nunca Coroinha ajudei da na imagem. missa mesmo. Eu nunca fui coroinha na vida, né? Eu sempre tive uma comunidade, mas nunca fui coroinha. Até hoje, eu nunca tive. Muitos anos na igreja, nunca tive. Então, o Dom Paulo sempre acompanhava nas missas, lá nos Assanã, quando ele ia celebrar com os velhinhos, nas favelas. Então, vários lugares. Né? Na Grande casa dele, figura, eu né? ia muito. Né? Então, eu sempre tive um carinho imenso pelo Dom Paulo e um respeito. E sempre respeitei. Eu nunca fiz uma foto do Dom Paulo se ele não pedisse, sabe? Então, dúvidas, pode fotografar, que você brincava, né? Então, ele pedia, né? Eu sempre mantinha assim. Então, aí tinha com o Rabino Sobel, com o Jaime White, né? Que foi um grandes lutadores pelos direitos das pessoas também, né? Então, o Dom Paulo, eu tenho uma história dele todinha, né? Que faço até uma exposição dele, que eu vou percorrendo, tem dele, tem do Dom Pedro Causadálica, né? Agora, o do Dom Paulo, eu acompanho ele. Quando foi feito o livro Corintiano, Graças a Deus, aí eu falei para a revista Planetas, né, que era o editor lá, falei, faz um almoço com eles, com o Dom Paulo, lá no Corinthians, para fazer uma foto diferente. Aí eles marcaram lá, que era do Alibe e tal, né, que fez um almoço lá, até ele foi visitar o campo ali na Fazendinha, aqui né? Solo sagrado, ele Né? foi no solo Aí, sagrado. aí era o Vampeta, na época o Vampeta estava lá. Né? Aí o Vampeta chutou a bola para o Dom Paulo.
Aí eu me lembro assim que eu estava perto do Dom Paulo falou para o Vampeta, 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 se você chutasse forte assim, Vampeta, a gente seria campeão sempre, brincando com o Vampeta, né? Então o Dom Paulo tinha esse... Esse Né? humor. O São Jorge, São Jorge, eu acho que poucas pessoas... Porque o Dom Paulo foi reivindicar com o Papa, né? O São Jorge ser santo, né? Sim. Que é um santo popular, né? Ele é um santo, faz milagre, então, mas é um santo popular. Então, o Dom Paulo era corintiano, eu mesmo sendo palmeirense, brincava assim, você precisa ser do povo, Corinthians é do povão, é do povo. Então, o Dom Paulo tinha uma... Gente boa E ele. mesmo quando ele estava fora, eu sempre dava uma passadinha lá, né? Se ele quisesse me atender, mas eu sempre passava uns 15 minutinhos dele, que ele era ainda... Né? Então, eu sempre tive esse carinho com o Dom Paulo, e o Dom Paulo também, acho que tinha esse carinho comigo também. Né? Que a irmã Terezinha brincava assim comigo e falou, Douglas, você é o único fotógrafo que ele pede para, quando tem que fotografar, ele me pedia para mim ir lá fotografar. Né? E os outros fotógrafos, então é uma coisa assim que eu sempre tive esse carinho pelo Dom Paulo, sabe? Sim. Então é uma... É O uma... Dom Angério também, mas o Dom Paulo é mais... Né? E o Dom Pedro Casadali, que é também do... Né? Que é lá de São Félix, né? Que eu saía daqui e ia lá caminhando 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros até Goiânia São e Félix do lá já... Xingu. Não, São Félix do Araguaia, Da Araguá, é. da prelazia, né? Que ele está com 93 anos, né? Está com mal de Parkinson e está ainda... Tá Era firme, uma né? coisa. Então, a primeira vez que eu fui lá foi eu e o Marcelo Nassif, que é um jornalista. Nós fomos fazer uma pesquisa sobre a igreja e pegou uma amizade com o Dom Pedro, que é até hoje, né? Que tem uma Romaria dos Mártires, que é feita em 5 anos. Então, eu tenho todas elas documentadas também. Caramba. A Ô, gente vai ô, de Douglas, ônibus aqui, e esse primeiro. seu acervo aí, você preserva ele? Como é que é? Então, eu tô com esse arquivo que eu chamo... Eu estou tentando digitalizar, né? Então, tem umas pessoas que estão sendo parceiro, né? Então, eu estou tentando fazer também agora umas parcerias para tentar recuperar, né? Porque tão negativo aqui que precisa escanear isso, né, Sim, você Conceição? vai perder, né? Você sabe como eu não sou muito organizado, né? Então essa pandemia agora está me fazendo aqui, eu estou tentando organizar. E o que me preocupa também mais, né, é na digital, sabe, Conceição? Porque na digital, quando é o negativo, está aqui. Tem um negativo de 35 anos, está ali. Né? Agora, a digital não, né? Se É. você não souber lidar, você perde isso aqui com maior facilidade. Seria bom você ter ajuda de Então, você precisa algum ter um HD externo, estagiário, né? você precisa ter um outro. E é uma coisa que você não é assim, né? Precisa organizar legal. Seria bom Então, você ter e ajuda você de gasta alguém aí, mais, né? porque de primeiro você pegava, que nem, o cara me dava 10 filmes, revelava e acabou. Era o gasto. Hoje em dia, não. Você precisa ter um bom computador, tá sempre renovando o computador, HD externo, sabe? Então, você Legenda. precisa... É um gasto, sabe? Eu sempre fiz voluntário, um ajudava aqui. Então, eu estou fazendo uma campanha também, né, de preservação desses negativos, né? E da digital, né? Então, são duas... Então, que é o celeiro de memória. Então, tem um site lá, celeiro de memória, tem uma página no Face. Então, quem quiser entrar depois lá, entra, que eu vou colocando as fotos lá. E eu Legal. faço assim, que eu passeando no Jardim da História. Então, eu vou contando as histórias ali, né, através da imagem, né? E E se eu alguém sempre quiser te tive assim, ajudar a nessa fotografia parte aí, como como é que instrumento faz? pedagógico, né? Meu Douglas. E se A alguém quiser, por fotografia, exemplo, ela é um instrumento e se alguém se interessar em pedagógico, te né? ajudar aí, é só pegar você pelo Face, Douglas Mansur? Se alguém se interessar Como em que te é? Vocês ajudar. não entendi. Se alguém se interessar em te Então, aí ajudar. eu tenho o meu é o e-mail, né? Que é o damansour@celeiromemoria.org.br, né? E tem o meu zap, né? Que é o 11, né?
55, que é Brasil, porque esse programa é internacional, né? 55 Brasil, 11 São Paulo, né, que é o código de São Paulo, e o meu celular, né, que é 999-512576. Legal. Então, é uma... E esse arquivo está à disposição, como até hoje está. Aí a turma pesquisa, precisa de fotos sobre movimentos sem terra. Então, eu encaminho. Então, é um arquivo também que está à disposição, que eu encaminho as fotos para as pessoas que de pesquisa, sabe? Então, Você compartilha, os né? movimentos de moradia. Porque tinha coisa que, de primeiro, né, era o Diário Popular e eu que fotografava, né? E o peixe era uma ótima coisa, mas jogar tudo fora. O peixe nunca foi muito de cuidar da história, assim, negativo. Né? Então, eu tenho até hoje esse Material. meus arquivos, que coisa que só eu, assim, sabe, ia lá e fotografava, né? As reuniões, essas E coisas. os Né? institutos E a de... Nair, o Juca, que na época da F4, tem uma... nas periferias, mas São Paulo eles fotografavam muito, né? Sim. As nossas coisas, que só eles faziam isso, né? Ô, Douglas, tem muito instituto aí que pode se interessar aí pelos seus arquivos, em te ajudar. Não sei, tem que talvez tentar um contato, né? Tem o Instituto É, Moreira Salles, não sei como é que é o contato lá, como é que faz isso, mas eu sei que tem institutos que gostam de ajudar a preservar essas coisas, né? Tem, acho que o Instituto Cultural da Itaú, alguma coisa assim, não sei. Seria uma questão de eu talvez ir preciso, atrás, né? eu sou péssimo para isso, sabe? Eu É, nunca tive grandes projetos, sabe? Eu acho assim que as pessoas tinham esses grandes projetos, faziam as coisas, grandes estruturas. E eu sempre tive as pequenas e continuei até hoje, fotografando, não sim. dava filminho, aquelas coisas todas minhas. Né? Não, mas você tem Eu um nunca trabalho fui assim. maravilhoso, pô. Eu cheguei na Mas sua... agora é uma coisa que a gente. Eu tinha o apoio também da igreja, né? Aí era uma. Que eu ia, podia passar uma semana fora, que quando eu chegava eu tinha minha casa, né? Sim, A minha casa, depois eu morava na casa da igreja também lá. Então eu tinha uma comunidade que me... Então eu tinha esse privilégio também, né? Que nem eu sempre falava para as pessoas, gente, os outros cobram e tem que cobrar as saídas todas, porque eles vivem daquilo. Eu sou da igreja, muitas vezes eu faço isso para vocês, né? Vou lá, documento, porque eu tenho esse respaldo da igreja. sim. Então eu sempre tive essa clareza, sabe, Conceição? De explicar para as pessoas, para os movimentos, que precisava ter essa ajuda também, pagar para o profissional. Sim, Né? Ah, o Douglas faz. Falei, não, eu faço porque é a minha opção de vida também, mas que eu tenho o apoio da igreja, né, sim. que tinha, né? Ô, Então Douglas, são coisas assim, né? Essa ó, parte. o nosso tempo está acabando aqui, eu vou ter que fechar. Mas assim, ô Douglas, eu estou muito feliz de ter falado com você. Quero que você continue nessa luta aí. Eu gosto de ver seus trabalhos. A gente já viu algumas vezes em algumas palestras que a gente foi junto aí. E que, se Deus quiser, num espaço curto de tempo, a gente se encontra aí para tomar um café lá em frente ao sindicato. Eu que agradeço, Conceição, esse espaço, né? Eu acho Legal. muito legal esse. Eu tenho muitas entrevistas com os fotógrafos que eu pedia lá para os alunos, até tem com você, que eu tenho aqui guardado. Todos os Ah, meus é. trabalhos dos alunos eu tenho guardado comigo aqui. As entrevistas com eles, né, que eles não davam muito valor, aqueles alunos vagabundos ali, brincando, assim, com eles, que até hoje eu tenho contato com eles, Sou com vários amigo. alunos, né, de fazer essa entrevista que você está fazendo, eu acho que é muito importante isso. Então, eu tenho muita história deles para eles compararem hoje. Eu falei, gente, vocês, né? Então, Legal. eles têm entrevista com você, com o Jorge, com o Ju, tem vários outros fotógrafos que não tinha muitas coisas. Eu acho que isso é importantíssimo, esse canal do Grito que você está fazendo, Grilo na de contar foto. essa história, esse Legal. bate-papo, né? É um Esse bate-papo, é uma bate-papo sobre conversa, né? a história da fotografia através da história dos repórteres fotográficos. Eu acho que Sim. isso que é muito importante que você faz. Tamo E junto aí que na nós vida, temos né? uma história bonita da fotografia brasileira com nossos repórteres fotográficos. Né? Pô, E são excelentes profissionais. Né?
Sim, eu quero falar com a Nair também, que é uma tremenda de uma colega humanista de primeira. Douglas, ó, um beijo no seu coração aí. E que, se Deus quiser, em breve a gente vai lá naquele botequinho em frente ao Sindicato Jornalista. E vamos falar com o Nilton Queiroz, lá que a gente está devendo uma ida lá. Estamos Deixo devendo. meu abraço aqui. Um abraço tanto para os fotógrafos. O Queiroz convida a gente para ir na casa dele. Eu vou lá sedento para comer o queijo que a Beth compra lá. Quando chega, já acabou o queijo, que o Queiroz come tudo. Que ele come tudo, ele e o Pedro. Então, não pode. Eu vou reclamar isso aí. Um abraço e obrigadão. Falou, obrigado você, Douglas.